acredita que Deus levanta pessoas simples, humildes e desconhecidas e coloca em lugar de destaque para realizar os seus desígnios. Deus surpreende, intervém, escolhe, levanta, capacita e usa quando e como quiser. Não importa se é de família nobre ou de uma família anônima, culto ou iletrado, homem ou mulher. O importante é ouvir a voz de Deus e obedecer ao seu chamado. No Antigo Testamento, existia uma mulher que estava à frente do seu tempo, mas bem sabemos que as mulheres daquela época tinham muitas limitações, principalmente em liderar. Mas Deus levantou essa mulher em uma posição apenas para homens, mas Deus lhe confiou e ela não desapontou com suas atitudes e suas ações. Essa história está escrita no livro de Juízes, capítulo 4 e verso 4 em diante. Ela foi uma mulher honrada, respeitada, reconhecida e principalmente ela foi chamada como Mãe de Israel. Você sabe quem ela é? Acredito que já saiba sim. O nome dela é Débora, a Mãe de Israel. Débora, a profetisa, seu nome significava abelha. Isso mesmo, abelha. Era uma dona de casa e era casada com Lapidote. E foi escolhida pelo seu povo para ser a juíza. Ela foi a única mulher a ocupar esse cargo político elevado por escolha do próprio povo. Suas atividades domésticas provavelmente ficou em segundo plano, devido às suas responsabilidades com o seu país. Ela é descrita como abelha em tempo de paz e uma vespa em tempos de guerra. Ela foi uma dona de casa, uma profetisa, uma juíza, uma líder militar. Ela se encontra na lista das profetisas Miriam, Uda, Naódia e Ana, né? Tá entre essas mulheres profetisa, né? Ao longo da história, Deus levantou mulheres para assumir cargos de responsabilidade e de liderança. Débora foi uma delas. Ela foi a líder de Israel. E Esther, bem lembrado, foi a líder dos judeus. Ela foi reconhecida como profetisa, pois ela tinha o dom do Espírito de Deus. Débora se sentava debaixo de uma palmeira, que ficou conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Ali, os israelitas vinham de diversas tribos à procura de Débora para julgar as suas causas. Está escrito em Juízes, capítulo 4 e verso 4 e 5. Observamos que Débora cumpriu muitos ofícios de dona de casa, de profetisa, de líder militar, de juíza, né? Era uma tarefa extremamente difícil para ela, mas ela foi até o fim. É muito fácil achar pessoas que querem estar no comando, não é verdade? Mas difícil é encontrar homens e mulheres de caráter habilidoso que esteja disposto a cumprir todas as responsabilidades incumbidas pelo papel de liderança, né? Débora, ela se destacou porque ela não fugiu, mas ela cumpriu a vontade de Deus. Que nós possamos nos espelhar em Débora e cumprir o chamado de Deus em nossa vida. O povo estava sendo maltratado naquela época por um rei cananeu. O povo havia abandonado a vontade de Deus. Cada um fazia o que queria
Então eles não davam ouvido mais à palavra de Deus. E a disciplina veio. Nessa época, o sacerdócio não funcionava. Não havia rei dominando sobre o povo. E Deus levantou o quê? Juízes. E dentre esses juízes, Débora foi a única juíza mulher. Nesse contexto, o povo de Israel começa a clamar ao Senhor, porque estava sofrendo ataques cruéis por 20 anos. Eles sofriam muito, tudo por causa da sua desobediência e afastamento da palavra de Deus. O exército de Israel era impotente. O sistema judicial estava corrompido. Não podia defender as fronteiras do exército. Mas Deus levanta uma mulher comum, mas corajosa, temente a Deus, conselheira, ousada, obediente e temente à voz de Deus. Em certa ocasião, Débora manda chamar o líder militar para entregar-lhe uma mensagem vinda de Deus. O seu nome era Baraque. E a mensagem era a seguinte: reúna o exército contra o rei Cícera. 10.000 homens, pois Deus lhe dará a vitória, Baraque. Juízes, capítulo 4, versos 6 e 7. Deus dá todas as estratégias para que Baraque pudesse vencer o exército inimigo, o exército de Cícera. Quando Deus fala, ele dá os meios e cria as condições para nos dar vitória. Você crê? Eu só irei se você me acompanhar. Caso contrário, eu não irei, disse Baraque para Débora. Ele não estava convidando Débora para dar um passeio, mas ele estava convidando Débora para ir para uma guerra. Era algo desafiador para aquela mulher, ela ir para uma guerra. Baraque estava sendo covarde, mas Débora não se intimidou, não mesmo. Baraque poderia ir com seu exército para a guerra, mas ele disse: Débora, se você não for comigo, não me acompanhar nessa batalha, eu não irei. Imagina se alguém fosse para uma guerra e dissesse isso para você: se você não for para a guerra, nós não iremos. O exército lá é grande, né? 900 carros de ferro, é uma guerra injusta. Mas como você é íntima de Deus, você me deu a mensagem, eu creio que se você estiver lá, com certeza nós iremos vencer, né? Deus estará presente e vai fazer um milagre. Eles foram para a batalha, mas o que eles poderiam fazer? O exército inimigo era muito grande e eles tinham 900 carros de ferro. Bem, era uma guerra injusta, mas eles tinham que lembrar de uma coisa: Deus estava nessa guerra, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no verso 15 do capítulo 4, que Deus desbaratou o exército inimigo. O que isso significa em hebraico? Implica uma ação sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou chuva para atolar os carros, provocando uma inundação repentina. Então, todos aqueles carros de ferro ficaram atolados. E a Bíblia diz que o exército inimigo foi exterminado. Deus intervém naquela situação. Deus intervém na sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre nos surpreende. Ele surpreende o seu povo. Ele usa instrumentos simples e cria cenários de vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, Deus deu vitória ao seu povo. O exército é destruído. Cícera foge, o comandante. Mas, como Deus falou, se cumpriu. Ele é morto nas mãos
de uma mulher. O nome dela? Jael. Isso mesmo. Então, aquilo que Deus falou na boca de Débora se cumpriu. Porque o nosso Deus, ele cumpre com as suas promessas. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Podemos aprender muitas lições importantes com Débora. Pois quando uma mulher vive buscando a presença de Deus, ouvindo a sua voz, seguindo as suas instruções, muito provavelmente se tornará uma mulher sábia, corajosa, com palavras de encorajamento e com grande espírito de serviço. Não é verdade? Você e eu somos mulheres de Deus, que possamos assumir a liderança, assim como Débora. Isso mesmo. Uma mãe espiritual na família, no trabalho, na vizinhança, onde quer que Deus nos envie. Vamos servir onde nós estamos. Sejamos corajosas, irmãs, e defendemos com ousadia o nosso povo. Nossa guerra, ela não é espiritual. Não é contra a carne ou o sangue, não, mas contra o inimigo das nossas almas, que quer roubar a paz, a unidade de nossa família ou daqueles que estão próximos de nós. Levante-se, minha irmã. Levante-se, meu irmão, e ouça a voz de Deus. Leia a Bíblia, né? Leia palavras de ânimo, dê palavras de ânimo àqueles que estão perto de você. Peça a Deus para tirar todo o medo. Ajude aqueles que estão desanimados. Ajude aqueles que precisam de uma mão amiga. Deus já deu a você a vitória por meio de Jesus Cristo. Então, sejamos como Débora, que hoje, em meio às nossas necessidades, tenha certeza que Deus provê. Que em meio às guerras que enfrentamos, Deus nos dá estratégias. Deus nos mostra o caminho, como fazê-lo. Que Deus seja a sua força, seu guia e a sua sabedoria. Se você acha que Deus está distante, lembre-se, Ele está bem perto de você, guiando seus passos, te fortalecendo, te dando vigor espiritual e te dando estratégias de guerra para vencer as batalhas. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa guardar essa mensagem de Deus para você. Que nós possamos ser como Débora, não desistir, não voltar atrás, não ter medo, mas ouvir a voz de Deus. Ouvir e colocá-la em prática, porque é Deus que vai tomar a frente das nossas batalhas. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você ativar o sininho, para que todas as publicações possam chegar até você e que você possa ser um instrumento de Deus e multiplicador da sua palavra e que mais pessoas possam ser alcançadas por esses vídeos. Então, compartilha, envia para o seu grupo, no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.